Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre um tema profundo, um tema delicado, mas necessário. A cura para o abuso sexual, um olhar bíblico e psicológico. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de apresentar para vocês a doutora Patrícia Tavares. Ela é carioca, gente, mas hoje ela reside em Minas Gerais, certo? E nós vamos fazer uma conexão com ela. Ela não está aqui, mas está conectada. E ela é de Minas Gerais, lá em Lagoa Santa. Vamos lá para o currículo da psicóloga. Ela é psicóloga há mais de 26 anos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela realiza atendimento clínico há 15 anos. Ela atende crianças, adolescentes, adultos, consultando brasileiros no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Texas, Londres e Rússia. E aí, olha só essa parte como é interessante. Ela é cristã e tem o desafio de fundamentar a prática clínica no saber científico da psicologia alinhada aos ensinos de Jesus Cristo. O podcast hoje está incrível. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia Tavares, ao podcast Deus e Débora. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse canal, nessa transmissão, para falar de um assunto tão complexo, tão doído para muitos, mas a ideia hoje, não é, Débora? Deus nos uniu de alguma forma, né? Eu aqui em Minas, você aí em Natal, e eu costumo dizer que realmente o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, no propósito de continuar pregando a palavra de Deus, pregando a cura, pregando uma vida mais leve, que a gente só consegue nesses dias tão turbulentos, alinhados e junto com a pessoa do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui e estar aqui hoje é um presente. Muito obrigada. Amém, doutora. Eu também estou muito feliz e creio que pessoas receberão a palavra do nosso Senhor Jesus, que é a palavra que cura, né? Para a nossa primeira pergunta para falar sobre esse assunto. Doutora Patrícia, o abuso sexual é uma experiência profundamente traumática. Como a palavra de Deus e a ciência da psicologia nos ajuda a compreender os efeitos duradouros desse trauma na vida das pessoas? Fique à vontade, doutora. Querida, obrigado pela pergunta. Eu quero começar falando algo muito especial para quem nesse momento vai estar ouvindo a nossa palavra, né? Quando nós abordamos temas traumáticos, e o abuso sexual ele é considerado hoje um trauma complexo, um trauma de grau alto, nós ativamos determinados gatilhos visuais, sensitivos, mas não é essa a nossa ideia. Então, em nome de Jesus, você que está assistindo esse podcast, eu quero blindar a sua mente nesse momento com o sangue do Senhor Jesus, para que não haja em você que está ouvindo, que está assistindo esse podcast, nenhum gatilho nesse momento. Eu quero que a paz do Senhor Jesus te acompanhe durante todo esse nosso podcast, porque a ideia aqui é trazer autoconsciência, é trazer conhecimento sobre esse trauma, mas também é te trazer um caminho de possibilidades de observar tudo isso no tempo passado, para que você possa experimentar a cura hoje. Esse é o nosso maior objetivo aqui, meu e da Débora. Então, em nome de Jesus, nenhum gatilho agora está repreendido. Todo e qualquer gatilho na sua mente, para que você possa ouvir e ver todo esse podcast. Amém? E eu queria, Débora, trazer uma reflexão, né, e alguns dados aqui que eu fui pesquisando, muito interessante, né, nos dias atuais. Olha só em 2023 a gente tem mais de 69 mil denúncias sobre traumas, sobre crimes, e desses crimes, mais de 17 mil são violações contra crianças e adolescentes. Violências sexuais do tipo abuso, estupro,
E isso é muito sério, né? Porque esse dado aqui, Débora, são dados que a gente tem notificados. Mas nós sabemos que, como a maioria dos abusos, eles acontecem dentro de casa, e as crianças não têm estrutura de denunciar muitas vezes, por questões que nós vamos falar aqui, isso fica encoberto durante anos. E muitas vezes, quando isso é falado, o genitor, o responsável, não leva isso para frente. Ou seja, esse dado aqui estarrecedor, né? Mais de 17 mil denúncias que são notificadas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muito mais, acreditamos, porque não são notificadas. Então, isso é muito sério. O trauma, vamos falar um pouquinho sobre o trauma, né? O trauma, ele é todo acontecimento que é gerado em você, né, que acontece com você, onde você não tem estrutura psicológica para dar conta do que está acontecendo. E como hoje nós vamos falar de abuso sexual, e na sua maioria a gente tem hoje, né, dados aí que falam que o segundo maior motivo de atendimento pelo SUS é de abuso, e mais ainda, em geral, são de crianças entre 1 e 5 anos de idade. E aí eu te pergunto, né, que estrutura psíquica que tem uma criança para entender o que está acontecendo com ela ali? Infelizmente, a maioria desses abusos, eles acontecem dentro de casa, com pessoas muito próximas. Muitas vezes pais, padrastos, vizinhos, tios. E a criança, como ela não tem uma estrutura psíquica pronta para entender o que está acontecendo, ela desenvolve uma série de medos ali. Ela não entende se aquilo ali é bom, se aquilo ali é mal, e ela fica durante muito tempo silenciada naquela violência. E isso é muito sério. Uma das coisas, quando você fala, né, sobre a palavra de Deus, e o que eu acho lindo de Deus, é que na palavra a gente acha de tudo um pouco, né? E a palavra de Deus não esconde sobre abuso sexual. A gente vê lá no Velho Testamento, no livro de 2 Samuel, o caso de Tamar, a filha do rei Davi. Prestem atenção, era um reinado. Era o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi manda Tamar ir à casa de um meio-irmão dela, Amon, para cuidar dele, porque ele tinha feito toda uma cilada, porque ele tinha desenvolvido, a Bíblia fala sobre isso, Deus não encobre nada. Ele tinha arrumado uma emboscada para aquela irmã que ele desejava, que ele já tinha cobiçado. Ele convence o pai de estar doente e pede para que Tamar vá lá fazer um bolo para ele. E assim é feito. Davi manda, Tamar vai, e ela não percebe. E nesse movimento que ela está lá na casa, fazendo um bolo para cuidar do irmão, esse irmão abusa dessa irmã, né? E ela tenta de todas as formas, a Bíblia conta em mínimos detalhes, que ela tenta convencer ele de não fazer, tenta persuadir, mas ele não cede. O abuso é cometido e logo depois do abuso, ele tem ânsia dessa irmã. Ele repudia essa irmã. E Tamar sai dali rasgando as vestes, se sentindo um trapo imundo, se sentindo defraudada. Ela coloca cinzas na cabeça em sinal de dor, em sinal de humilhação que ela estava ali. E ela encontra o outro irmão dela, Absalão, e ela conta isso para o irmão. Então ela não cala, ela fala sobre isso. E a gente lendo a passagem, a gente vai vendo que Absalão, a primeira atitude dele é cala-te, você não fala sobre isso. E isso é muito sério, né? Porque isso é muito retrato do que acontece nos dias atuais. Aquela criança que muitas vezes silencia porque ela não entende, e aquele trauma ele é repetido por várias vezes, né? Muitas vezes, como esses traumas também, eles acontecem em situações de vulnerabilidade social,
esse abusador, ele convence a criança trocando com ela pequenos presentes. E isso é muito real, porque eu escuto isso aqui no consultório, né? Os pacientes trazem isso. Às vezes é uma caixa de lápis, às vezes é um bombom. E sabe, às vezes é o único contato que aquela criança tem de afeto. Ainda que a gente imagine que aquele afeto ele é disfuncional, ele é totalmente fora da normalidade, mas a criança recebe aquilo como atenção e afeto. E daí vem a culpa dela. Muitas vezes, queridos, queridas que estão vendo esse podcast, você pode estar se sentindo culpada até porque você lembra que apesar de você sentir que aquilo ali estava fora de algum jeito do que você dava conta, você sentia prazer. Porque nós temos um corpo biológico, fisiológico, e em alguns pacientes pode ter desenvolvido ali uma zona de prazer naquela criança. E aí vem mais culpa ainda, né? Quando eu lembro que eu sentia prazer, mas deixa eu te falar uma coisa, o seu corpo, Deus fez o seu corpo saudável. E o problema nunca foi você, nunca foi o que você estava sentindo, foi quem estava no lugar de abusador. Então, liberte-se dessa culpa, dessa memória que de repente você fala, como que eu senti prazer? Muitos na vida adulta bloqueiam o prazer sexual que de repente você vai ter dentro do seu casamento, dentro de uma relação sexual saudável, porque você lembra que lá atrás você teve prazer numa relação abusiva, numa relação traumática, e é como se você não pudesse sentir mais prazer. Nós vamos falar aqui, à medida que a gente for destrinchando esse tema, como que você pode se livrar dessa culpa, dessa vergonha, desse medo de ser tocada novamente, porque quando Deus te faz, Ele te faz com um corpo saudável. Deus nunca quis que você passasse por essa situação. Muitos também desenvolvem uma ideia de Deus distorcida, como foi possível Deus deixar isso acontecer comigo? Mas Deus não deixou isso acontecer com você por vontade dele. Não era projeto dele. O projeto de Deus para cada um de nós é uma vida de alegria, de abundância, de felicidade. E ele faz tudo o que ele pode para que você alcance esse sonho que era primeiramente do coração dele para cada um de nós. E se alguma coisa aconteceu errada, se algum trauma acontece aí de uma forma absurda, como o que a gente está falando aqui hoje, porque o abuso sexual ele é um trauma complexo, ele tem tratamento, mas ele precisa que você, em primeira mão, fale sobre ele, assim como Tamar denunciou o abuso, porque era a única chance que ela tinha de resgatar a identidade dela, porque ela era uma princesa. E com tudo isso, naquela sociedade, naquela cultura, ela foi defraudada. Ela não servia mais para se casar, ela não servia mais como uma mulher pura. E ela não provocou, assim como nenhuma criança e nenhum adolescente, né, e nenhum adulto, porque alguns acontecem na vida adulta, ninguém provoca isso. Isso não é um pecado, isso é um trauma que a gente precisa falar à luz da palavra de Deus para que você entenda que tem cura. E a gente vai falar mais um pouquinho disso. Débora, quer fazer alguma colocação? Amém, amém, doutora Patrícia. Você falando aí, né, e é realmente um tema muito profundo, o quão é importante a gente trazer isso, né? Muitas vezes a gente pensa, nossa, é um assunto muito delicado, vamos deixar para lá, né? E quando a gente decide falar sobre esse assunto aqui no podcast, é justamente para trazer cura, para trazer uma palavra, né, para as vidas das pessoas que passaram por isso. E você falando, me veio um versículo que está na Bíblia, em João, que o inimigo,
O diabo, Satanás, ele vem, né, não somente para matar, mas para roubar e destruir. E me veio essa palavra roubar, sabe, doutora Patrícia? E muitas vezes nós somos, por exemplo, assaltados, né? Eu fui assaltada, levaram meu celular, levaram minha bolsa, né? Roubou um objeto meu. Mas o abuso sexual é um roubo muito profundo, né? Porque é uma ferida ali que é gerada na nossa alma. Então, é um roubo muito profundo e muitas vezes nós não queremos falar. Eu achei sensacional, porque ontem eu estava meditando em 2 Samuel 13. Se você quiser ler completo lá na Bíblia, 2 Samuel 13, o título é Tamar é violentada. Incrível que você falou, porque ela procurou, né, o irmão Absalão para falar, né? Nós não podemos nos calar diante desse assunto. E eu creio que é o primeiro passo, é a gente falar sobre esse assunto. Doutora Patrícia, quero ouvir tudo que você tem para dizer. Vamos para a segunda pergunta, né? Eu creio que você já respondeu a primeira. E a segunda pergunta como a combinação da abordagem psicológica com os princípios das escrituras sagradas pode fornecer um caminho de cura para as vítimas de abuso sexual. Aí existem exemplos bíblicos, você falou, né, que podem ser aplicadas a essa jornada de cura. Vamos lá, doutora, é com você. Olha, é muito importante quando a gente fala sobre esse tema, e você está falando, né, Débora, que nós somos roubadas. E real, né? Nós somos roubadas em algo que eu acho que o nosso tesouro maior, que é a nossa identidade, né? Quando nós sofremos um trauma psíquico, né? Há uma desestruturação física na alma, mental e espiritual. Porque muitos de nós, a gente falou aqui, né? Enfraquecem a fé. E como a criança ela está construindo esse pilar da identidade, quando isso acontece na vida de uma criança, ou mesmo de um adolescente, ou mesmo de um adulto, quem eu me torno depois do abuso, né? O que acontece comigo? Quais os sinais que a gente vai percebendo que aconteceu alguma coisa com aquela criança? Por quê? Porque muitas vezes a criança ela não fala por medo, por vergonha, por culpa. Muitas vezes, né, para preservar aquela família, olha que louco, né? Porque como o abusador ele está muito perto, como que aquela criança vai falar, né? Eu fui violentada pelo meu pai, pelo meu padrasto, pelo meu avô, pelo meu tio. Ela quer preservar a segurança dela. E a segurança dela está na família. Então, como aquilo é muito disfuncional para ela, muitas vezes ela não fala. Porém, nós, como responsáveis, né, e como pessoas do ciclo de apoio dessa pessoa, seja ela uma criança, um adolescente ou um adulto, ela dá sinais. Porque dentro da psicologia, a gente entende que o nosso comportamento, ele externa algo que já aconteceu na alma e que foi provocado por um pensamento. Quando nós somos abusadas, o que acontece? Nós ficamos com medo, com vergonha, com culpa, e ao mesmo tempo nós queremos esconder aquilo. Só que os sinais aparecem. Que sinais são esses que eu quero deixar aqui claro para que você que de repente tenha crianças em casas, adolescentes, pessoas que eu me lembro, né? E aí eu estou falando de uma pessoa que estava na faculdade comigo, era uma colega minha, e eu me lembro que ela era uma pessoa muito próxima e que de um tempo, assim, de um final de semana para outro, ela mudou. Ela embotou, e embotar que eu estou dizendo, né, se fechar. Ela se fechou, o semblante dela caiu, o sorriso já não estava mais presente. Então, as pessoas, e olha, eu acredito que ela sofreu algum trauma muito sério ali, né? Só que na época eu não tinha conhecimento, eu não sabia, e a gente achava tudo muito estranho e ela não falava. E muitas vezes isso está acontecendo ou dentro da nossa casa ou com pessoas muito próximas. Quais os sinais que a gente pode perceber? Então,
a irritabilidade, e percebam e o cuidado que eu vou ter aqui para falar com vocês. Não quer dizer que todas as pessoas que de repente começam a ter irritabilidade, virada de humor, depressão, uma desfoco, né? A pessoa começa a ficar com problemas de memória muitas vezes. Não quer dizer que todas essas pessoas sofreram abuso, não é isso, né? Mas o que eu estou dizendo é alertem, porque alguma coisa aconteceu com aquela criança. Então, muitas vezes a criança começa a ter problemas de sono, ela começa a ter perdas de memória, ela começa a ficar agressiva, irritada. Isso são pequenos sinais para a gente começar a procurar ajuda para aquela criança, né? Porque alguma coisa aconteceu ali. Na vida adulta, a gente percebe, né, também muitos casos de depressão, transtorno de ansiedade. Tudo está linkado, tá? Muitas vezes, obesidade. Por que obesidade, né? Porque quando a pessoa sofre um trauma, um abuso, isso vai impactar diretamente nas crenças limitantes. Quem eu sou? E de repente ela começa a pensar, então, eu não mereço amor, né? Eu não sou importante, eu estou o tempo todo em perigo. Porque quando um trauma acontece, o que a gente vai percebendo? Há um disparo da amígdala, que é uma área, né, da nossa neurobiologia, do nosso cérebro, e aquela pessoa ela fica paralisada naqueles disparos. Então, vou dar um exemplo, assim, né, que eu escuto, que eu já escutei aqui, né, uma querida que muitas vezes, né, a mãe saía para trabalhar e toda vez que a mãe saía para trabalhar, o pai vinha, né, para abusar dela. Então, toda vez que ela sabia que a mãe começava a se arrumar, ela já começava a ficar inquieta, ela já começava, né, a ficar disparada de alguma forma, ela ficava ativada. Hoje, essa criança já é uma adulta, né? Hoje, graças a Deus, ela já conseguiu denunciar esse abuso, mas aquela mãe não tinha nem noção que isso estava acontecendo, né? Ela não tinha noção. E hoje a gente vê que essa menina, né, essa mulher hoje, ela tem fragilidades emocionais, ela tem dificuldades até mesmo, né, de emagrecimento. Por quê? Porque muitas vezes aquele corpo ali foi machucado. Então, ou seja, né, eu sou feia, eu não mereço, e mais uma vez o meu respeito, né, às pessoas que têm a luta contra o sobrepeso. Não estou dizendo que quem tem sobrepeso foi abusada, mas eu estou dizendo que uma das consequências na vida adulta pode ser essa relação adoecida com o próprio corpo, transtornos alimentares. Então, eu não mereço amor, eu não mereço ser vista, eu quero me esconder. Então, até a própria gordura, muitas vezes, ela faz esse papel de esconder aquele corpo. Olha quantas, né? Quantas implicações que, às vezes, um trauma lá na infância, na adolescência, ou até mesmo na vida adulta, provoca. Então, o que eu estou dizendo para vocês? O que a psicologia conta para a gente? Seja criança, adolescente ou adulto, há sinais para que a gente possa estar por perto, perguntar para essa pessoa se está acontecendo alguma coisa. Os pais, olha, infelizmente, né, é aterrorizador isso, mas é real. Nem sempre o abuso também, gente, é feito pelo pai, pode ser feito também a molestação pela própria mãe, ou pelas babás que vão cuidar dessa criança. Às vezes acontece dentro de casa, às vezes acontece nas instituições que a gente coloca. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter também e ficar atentos, não imaginando que algo de ruim vai acontecer, não é isso. Mas se o seu filho, sua filha, né, porque em geral acontecem mais com meninas do que com meninos, se em geral alguma coisa despertar em você que de repente aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto mudou, ele pode estar externando algo que está marcado no corpo. Porque o tempo todo nós somos uma tríade. E essa é uma das minhas abordagens, né? Nós somos seres espirituais que habitamos num corpo, que possuímos uma alma. Então, o tempo todo, Deus nos vê como corpo, alma e espírito.
E o tempo todo, toda disfunção gerada que acontece em nós vai impactar nessas 3 esferas. Por isso que essas 3 esferas, elas têm que estar saudáveis. Por isso que a gente tem que buscar, né, um corpo saudável, um alicerçar de uma fé de intimidade constante com o Senhor. Porque é isso que vai fazer o nosso espírito estar fortalecido, seja o que for para o que tiver que acontecer ou o que a gente tiver que lutar. Uma das coisas que acontece muito também no trauma, né, que a psicologia conta, é que nessas relações, porque a gente pensa assim, como é possível, né, uma pessoa passar por um abuso sexual e ela não correr, ela não gritar? Muitas vezes, essa criança ou essa pessoa, esse adolescente, ele pode ter, numa situação traumática, a gente pode desenvolver 3 sintomas. A gente pode fugir, a gente pode evitar, mas a gente pode congelar. Um dos mecanismos que muitas vezes acontece para poder dar conta de ser abusada, a pessoa dissocia para sair daquela realidade ali tão avassaladora. Isso acontece muito, principalmente nos adultos, porque a criança ela não entende o que está acontecendo direito, né? Ora é bom, ora é ruim, ora é muito ruim, mas ela não consegue denunciar, porque ela não entende, ela não tem essa capacidade. E quanto mais velho for o agressor, quanto mais tempo essa criança, esse adolescente se calar, e o tempo também do abuso, né? Porque às vezes isso acontece durante uma infância toda, durante uma adolescência toda. E quanto mais o tempo de abuso, quanto for maior, e mais velho for esse agressor, mais profundo e mais danoso, mais complexo é esse trauma. Então, e aí vão ficar gatilhos ali, porque essa pessoa na vida adulta, ela dissocia. É como se ela tivesse 2 realidades. A realidade que está acontecendo ali do trauma e a realidade de uma vida que ela hoje tem e que está tudo bem. Muitas pessoas vivem uma dissociação psíquica. O trauma aconteceu lá no tempo passado, ela não fala disso, ela esconde isso para debaixo do tapete, porque ela não dá conta, por vários motivos, e ela esconde durante anos. Ela cresce, ela se torna uma adulta, e ela não quer falar disso. Isso machuca, isso dói, aí ela esconde, achando que isso vai resolver. E aí muitos deles conseguem, né, se tornarem pessoas do bem, pessoas saudáveis, e só que o trauma ficou ali, num cantinho. Então, tem uma parte dela que é adoecida, que é traumática, e tem uma parte dela que dá certo. O que a psicologia faz com isso? Quando eles chegam aqui, né, e que eles conseguem externar isso, já é aliviador. Porque a palavra de Deus, ela vai falar que nós precisamos confessar com a nossa boca. Né? Só que a passagem fala, né, confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas não é que a pessoa cometeu o pecado, é que ela foi violentada, ela foi vitimizada por um trauma. Então, ela precisa falar isso. Seja para uma pessoa de confiança, seja para um pastor que cuida dela, seja num setting terapêutico. A primeira coisa, assim como fez Tamar, para você começar o teu processo de cura, é falar. É falar. Então, ela precisa falar sobre isso. Para que a gente possa, enquanto profissional, limpar essas memórias traumáticas. Porque aquela memória ficou lá num cantinho da psique dela. E quando ela menos espera, ela tem disparos que ela não entende. Ela tem bloqueios que ela não entende. Por quê? Porque ficou ali, desconectado, mas ao mesmo tempo faz parte dela. Hoje, uma abordagem que a psicologia tem, né, e que a gente precisa fazer especialização, e que hoje, graças a Deus, eu tenho essa especialização, é a abordagem EMDR, que é o reprocessamento de memórias traumáticas. Então, a gente faz o quê? A gente faz a pessoa
com uma estimulação bilateral ocular totalmente consciente, não tem a ver com regressão, não tem a ver com hipnose, tem a ver com você assistir aquilo que te aconteceu no tempo passado. Você não é mais prisioneira do teu passado. E essa técnica permite com que a pessoa, em total segurança, ela vivencie, veja, assista aquilo. E ela limpe as memórias traumáticas delas do gatilho. Porque muitas vezes eu lembro de pacientes falando que eles lembram de flashes, eles lembram da luz, porque em geral são em lugares escuros, mas fica alguma fresta. Então eles lembram do flash da luz. E aí toda vez que aquela pessoa ela entra num túnel, muitas vezes, ela tem crises de ansiedade. Toda vez que muitas vezes ela está num lugar fechado, ela engatilha, porque a memória aparece como um flash. As pessoas traumatizadas, elas têm memórias em flashbacks fragmentadas. E a gente precisa limpar essa memória. Só que são poucos profissionais que têm essa abordagem, mas é uma abordagem científica referendada pela Organização Mundial da Saúde para transtorno de estresse pós-traumático, que é um dos transtornos causados pelo abuso sexual. Então, muitas coisas nós podemos fazer. E existe uma passagem, deixa eu achar ela aqui, porque eu separei tantas passagens, Débora, né? Que fala exatamente isso, que a gente tem que fazer movimentos de deixar no passado, né? Tudo aquilo que nos aconteceu. Nós não estamos mais lá. O passado não nos define. As circunstâncias que nos aconteceram no tempo passado, elas não têm poder de roubar o projeto inicial de Deus para nós. Então, eu acho que o primeiro movimento que a psicologia e que a palavra de Deus traz é fala, confessa, né? Conta, para que as pessoas possam te apoiar. Infelizmente, quais são os relatos? Quando a gente conta para uma mãe ou para alguém, eles tendem a minimizar, eles tendem a dizer, isso é coisa da sua cabeça, ele é assim mesmo, foi só uma brincadeira, ele estava alcoolizado. E isso é muito sério, porque a pessoa desenvolve crenças do tipo, estou em perigo constantemente, não sou amada, sou feia, e ela vai viver uma vida mediante essas crenças limitantes. Mas eu quero te dizer que mediante a palavra de Deus, lá no Salmo 51, Débora, versículo de 10 a 13. Abre lá, Débora, vamos ler esse texto para as pessoas, porque eu acho esse salmo muito lindo, que ele fala da gente remover a nossa culpa. 51. 10 a 13. Certo. Vê se eu estou falando certo. Você quer que eu leia com a gente? Salmo 51, verso 10 ao 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. É esse verso? Amém. Amém. Restaura. Ele fala exatamente, né, de criar em mim, né? Então recriar, né, um espírito inabalável, porque quando tudo isso acontece, a gente fica com o nosso ânimo abatido, a gente fica com o nosso ânimo adoecido, e somente o Senhor pode restaurar, pode apagar todas as transgressões,
apesar dessas transgressões, muitas vezes elas não foram criadas por nós, mas foram criadas por circunstâncias adversas que nós fomos vítimas. Então, nós podemos fazer declarações. Lá em Tiago 5 fala assim, olha, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O Salmo 107 também. Então clamaram ao Senhor na angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou sua palavra, e os sarou e os livrou da sua destruição. Olha que lindo, Débora. Olha que lindo você que está ouvindo esse podcast. Há esperança para o ferido. Há esperança para você, querido. Para que você deixe no passado aquilo que te acometeu. Você não é o seu trauma, você não é a sua ferida. O que você é? Está na hora de você, em Deus, resgatar a sua verdadeira identidade, independente do que te aconteceu no tempo passado. Sabe, Débora, e sabe, queridos, uma das questões que eu trabalho aqui com as pessoas é o perdão. E está aí também algo que é muito complexo, quando a gente fala assim, como perdoar uma pessoa que era para me proteger, que era da minha confiança muitas vezes, como perdoar, né? E isso é tão difícil porque não é simples, eu não estou minimizando. Não estou minimizando a sua dor, não estou minimizando a sua ferida, mas eu estou dizendo que se você realmente quiser romper com o que fizeram com você, porque tem isso, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Desculpa se vocês estão ouvindo um barulho, porque assim, eu estou em uma plena praça da cidade, de vez em quando, na cidade de interior, aparece carros de som fazendo anúncio, mas se vocês estão ouvindo, desconsiderem. Volta o foco para essa palavra, porque está aqui uma chave, uma virada que nós podemos ter e que é poderosa para a gente se livrar desse trauma. O primeiro que eu falei para vocês, gravem, né, é o falar. Não adianta esconder. Não adianta fazer de conta que não aconteceu, porque vira e mexe algo vai te lembrar que aconteceu. Ainda que você ache que aquilo não tem nada a ver com o que te aconteceu lá. Mas se você tem gatilhos, se você tem disparos, é porque você ainda está linkada, ainda que de forma fragmentada, com isso que te aconteceu no passado. Então você precisa falar. Você precisa ter a base da palavra de Deus para você achar a cura para o espírito ali e para a alma. Tem um Provérbios, deixa eu ver aonde que eu anotei, porque eu acho que é Provérbios, que fala que aquilo que a sua alma pensa que é, assim será. Eu vou achar esse provérbio. Provérbios 23, 7. Aquilo que a sua alma, que a sua mente pensa que é, assim será. Olha que poderoso. A nossa mente ela é poderosa. Então, se você ficar aprisionado, que você não merece amor, que você é feio, que você é defeituoso, que você é responsável por coisas que você não é responsável, você vai se comportar assim no seu movimento na vida. Às vezes você vai ser uma pessoa bloqueada emocionalmente, com dificuldade de expressar afeto, com dificuldade de confiar, com dificuldade muitas vezes de ser uma pessoa alegre, leve, porque esse peso que você acha que não falando, que você escondeu debaixo do tapete, vai tá tudo certo, porque eu já confessei isso para Deus, Deus já sabe. Sim, Deus já sabe, né? Mas o seu corpo precisa identificar evidenciadamente que você foi curado. E para isso você precisa fazer o caminho da cura. E o caminho da cura é confessa, fala, conta, denuncia. Né? A gente tem o Disque 100, que se você quiser fazer uma denúncia anônima, você pode fazer. Só que, claro, que tudo isso vai te levar a uma exposição. E talvez você não queira se sentir exposta.
mas se sentir escondida numa caverna é muito mais adoecedor do que falar, porque falar vai te libertar. Falar vai te dar uma chance de você ser curada. E se você conta para alguém, se você é uma criança, é um adolescente que de repente vai estar vendo esse podcast, de alguma forma, né? E você acha assim, mas se eu contar, a pessoa não vai acreditar, porque o abusador fala isso, né? Ó, se você contar para sua mãe, ela não vai acreditar. Mas desconfie e tente. E se de tudo essa pessoa não acreditar em você, denuncie de outras formas. E se você já é um adulto e você nunca falou sobre isso, fale. Coloque isso para fora. Falar é o primeiro movimento de cura. O segundo é o perdão. Esse é difícil. Porque a gente sabe que perdoar não é um sentimento, é uma escolha. A gente não vai acordar querendo perdoar pessoas que nos feriram, principalmente se for um abusador. A gente não vai querer perdoar. Então, não ache que você vai acordar com esse, por mais fé que você tenha, por mais evoluída que você seja, né? Muitas pessoas usam essa palavra, né? Eu hoje sou uma pessoa mais evoluída, mais madura. Mas perdão não tem a ver com maturidade, não tem a ver com evolução, não tem a ver necessariamente com fé. Tem a ver com escolha. Eu escolho perdoar o que me fizeram porque eu quero me ver livre disso. Porque eu quero me livrar disso. Porque eu quero desfazer o elo que eu tenho com o trauma. E isso só acontece mediante o perdão. E perdoar é uma escolha, que eu falo até mesmo para Deus, que eu falo, Senhor, a minha alma está angustiada. E existe, né, um salmo que fala disso, que os meus ossos vão secando quando eu estou numa angústia muito grande. Mas eu escolho, Deus, perdoar, ainda que eu não sinto. E Deus vai começar a fazer um movimento com você. Com você. Porque não tem a ver com o outro, tem a ver contigo. Você precisa, primeiramente, se perdoar. Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar de culpa. Eu não falei, ou se eu falar, eu vou sofrer retaliação. Então, a gente fica com medo, com culpa, com vergonha. Abre mão disso. Lança fora isso. Porque isso está nutrindo a tua angústia, a tua doença, o teu trauma. Então, larga a mão, fala, grita, expõe. E escolha também. Olha que definição poderosa que eu escutei de uma psicóloga muito querida que me acompanha, né? Ela fala, olha, o verdadeiro perdão é quando eu olho para o meu passado e eu abro mão de que as coisas não foram do jeito que eu queria que fosse. Percebe o controle? Até na doença a gente controla muitas coisas. Porque muitas vezes a gente escolhe, e às vezes isso nem é consciente, tá, queridos? Porque eu não estou falando que a gente faz isso com muita naturalidade. Não, às vezes a gente faz tudo isso até inconsciente, porque a gente não dá conta daquela dor mesmo. Por isso que a gente precisa, às vezes, de um profissional com a gente, para te encorajar, para a quatro mãos ali dizer, olha, eu estou junto. E tem um caminho que você pode se livrar disso. E tem sim. Né? Isso que me dá prazer no que eu faço. Isso que me motiva a continuar na minha prática, porque nunca foi pesado ser psicóloga. Porque se eu estou aqui é para acolher essas dores e é para dizer, olha, tem jeito. Deus deixou o caminho, Deus preparou pessoas, capacitou pessoas para desenvolver técnicas, abordagens e deixou a palavra. Deus deixou tudo pronto. Deus nunca escondeu que o coração do homem é mau, que os dias atuais seria mau, que o amor se esfriaria. Deus nunca deixou a gente inocente na história. E Ele sempre deixou pessoas ao nosso redor. Prestem atenção nas pessoas que estão ao redor de vocês. Deus coloca pessoas em formas de anjo
para que a gente possa pedir ajuda. E aí, deixa eu contar para vocês essa definição que é chave de perdão e que para mim foi libertadora. Abrir mão de que o meu passado não foi do jeito que eu gostaria que fosse. Porque muitas vezes a gente queria contar uma história bonitinha, né? Ah, eu sou de uma família que me acolheu, de uma mãe carinhosa, de um pai presente. Quantos adolescentes chegam aqui feridos com a sua casa, com a sua família? E a primeira coisa que eu falo para eles é: seu pai e sua mãe te deu aquilo que você não podia, ninguém podia te dar, que é a vida. Se eles erraram, isso é da conta deles, não é mais da sua. O que você vai escolher? Ficar magoado com o seu passado? Ficar querendo contar uma história que não é sua? A sua história é a sua história. Seja com feridas de amor, seja como tá tudo bem. Todo mundo queria contar uma história bonitinha. E se a gente parar para observar bem, nossos pais erraram. E eu não estou querendo desculpar os abusadores. Mas entendam uma coisa, são pessoas feridas. O ferido fere, o abusador abusa. Possivelmente esse abusador aprendeu um padrão de relacionamento distorcido. Então não são pessoas normais, que pensam, que sentem de uma forma normal. Então, escolhe romper com essa idealização da história que você queria contar. Essa é a sua história. Mas você não está mais lá. Essa que é a notícia boa. O passado passou, o passado não te define. E eu acho que assim, Débora, isso é sério, não é? Fala um pouquinho, Débora, que eu estou falando demais. Me fala aí, vai daí, Débora. Ah, doutora Patrícia, eu estou aprendendo tanto com você e eu creio que as pessoas estão recebendo. Você falando aí, né, de que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes as pessoas se perguntam, né, por quê? Mas por que esse mal me aconteceu? E você falou do perdão e de um novo caminho. E me veio à memória os versículos. Jesus é o caminho. Então, Jesus é o caminho. Se ele é o caminho, né, verdadeiro para a gente encontrar a vida eterna, a cura, se nós não escolhemos esse caminho, como você disse, nós iremos paralisar em outro caminho, né? Ou então, ou a gente decide ficar parado, como você falou, paralisado. Aconteceu isso comigo. Fizeram algo de ruim comigo. E aí, o que eu decido fazer agora? Né? Você fala confessar, né? Falar, procurar ajuda. Você falando aí, eu pensei, as crianças, elas acabam sendo as vítimas mais delicadas, né, do abuso sexual, porque, como você disse, elas não sabem, elas não entendem. Então, esse podcast vem para alertar os pais, né, os responsáveis, os avós, que tenham esse olhar, né, para aquela criança, porque a criança, ela não sabe distinguir. Já o adolescente, ele pode procurar ajuda, né? E nesse podcast aqui você tem o meu perfil do Instagram, tem o perfil também da doutora Patrícia, você pode nos procurar, porque você falando aí eu fiquei pensando na pessoa que está ouvindo esse podcast. A quem eu vou falar? Porque eu não confio em ninguém, né? Vem muitas vezes essa pergunta, a quem? Então você pode sim me procurar a doutora, especificamente ela, porque ela é preparada para te ouvir, né? Ela pode te orientar, com certeza, esse lugar que é um lugar de acolhimento. E a gente lembrar que a palavra de Deus, ela é muito clara. Né? Deus, como você disse, achei incrível, Deus não nos escondeu nada. Quando Deus criou todas as coisas, lá no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas falam, mas por que Deus permite que isso aconteça? Na verdade, fomos nós que permitimos a entrada do mal. Fomos nós que demos legalidade, porque a vontade de Deus foi perfeita ali no jardim. Quando a gente olha para Gênesis no início, a gente vê o caráter de Deus sobre as nossas vidas, o que ele de fato quer. O nosso Deus é bom. Então, mas existiam ali no meio do jardim, porque o Senhor, como você disse, não nos escondeu nada. Então, no meio do jardim, existiam 2 árvores ali. Eram 2 árvores, ou seja, 2 caminhos, né? O caminho da vida ou o caminho ali da morte. Então, hoje em dia, nós vivemos isso. E o que foi que Jesus fez naquela cruz?
Eu amo olhar para a cruz, porque a cruz me ensina muito. A cruz foi exatamente a decisão de Jesus nos perdoar, né? Jesus Santo, ele não tinha nada a ver com o que tinha acontecido, mas ele decidiu nos amar. Nós amamos porque primeiro ele nos amou. Então, olha só, o perdão é esse amor. Né? Então, Jesus, ele nos perdoou. E esse perdão, esse caminho que você falou aí, doutora, esse caminho que a gente decide em perdoar, né, que é deixar para trás. Sabe, o abuso sexual, ele é uma dor na alma, mas ele não precisa definir a sua vida daqui para frente. Há um caminho, como a doutora falou, há um caminho de cura. E a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus, ela restaura, sabe? A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é poderosa. Se você tiver, nem que seja aí uma sementinha de fé, e você decidir buscar na palavra a sua cura, a sua identidade, tudo que você precisa está nela, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para curar, sabe? E eu acho incrível porque a nossa alma, né, como a doutora falou, nós temos um corpo, né, então aqui dentro do meu corpo eu tenho uma alma e tenho o meu espírito. Então a alma é a responsável pelas minhas emoções, pelas minhas lembranças, então tá ali na alma, né, todo o histórico de nossas vidas. E aí como é que eu vou tratar essa alma? Pela palavra de Deus. Porque quanto mais você medita na palavra, essa palavra vai gerando vida dentro de você. Agora, se você não meditar na palavra, você vai meditar em quê? Você vai meditar no mal que aconteceu? Imagina só, olha só os dois caminhos que nós temos aqui para seguir. Bom, eu fui abusada, né? Eu sofri violação, né? Fizeram mal comigo. Eu vou ficar meditando nisso? Imagina, olha como eu tô parada. Eu paro nisso. Sabe? Nós estamos fazendo esse podcast justamente para te dizer, ei, há um outro caminho, há um caminho de cura, sabe? Se a gente ficar revoltado com Deus, com as pessoas, guardando esse rancor, carregando esse mal, a Bíblia diz, ei, lança fora todo o peso, deixa o peso para lá, para que a tua corrida seja leve. Sabe? Então, é confessar, né? É a gente falar com a nossa boca, né? Não somente quando a gente conversa com Deus, conversa com o nosso Pai. Com certeza, Deus nos guia para pessoas. Nós precisamos de pessoas. Eu, por exemplo, eu fiz 3 anos, né? Como eu falei para você, doutora, eu fiz 3 anos de terapia. E eu sou grata demais pela vida da minha psicóloga, porque foi ali que eu fui entendendo as coisas que eu vivi, que eu passei. A gente não precisa ter esse medo, né? Muitas pessoas dizem, eu não preciso de psicólogo. Gente, nós precisamos de ajuda. Porque se a gente ficar nessa posição de eu sou o suficiente, né? Eu sou Deus, eu não preciso de ninguém, né? Nós não vamos avançar, vamos cair. Nós precisamos um dos outros. E os psicólogos, doutora Patrícia, como você é uma, eu acho assim, os psicólogos são um presente de Deus nas nossas vidas, sabe? São pessoas que estão ali disponíveis para nos ouvir, sabe? E não é uma escuta simples, sabe? É uma escuta onde você vai ouvir ali a história daquela pessoa, sabe? Aquela pessoa vai confiar em você, vocês vão criar ali uma conexão. E essa psicóloga vai te conduzir nesse caminho de cura. Então, se você tem algum preconceito, eu não preciso, sim, nós precisamos de ajuda. É bom, sabe, reconhecer que nós precisamos, para que a gente possa resgatar a nossa identidade. Como eu falei no início do podcast, o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. O abuso sexual é um roubo, né? Para mim, um dos piores, porque é um roubo, sabe? A criança, roubam a pureza dela, né? Roubam a pureza ali do adolescente, roubam a identidade dessa pessoa, né? Então, olha só, nós podemos resgatar a nossa identidade, sabe? Se não existe esse caminho, mas existe um caminho. Existe um caminho que nos salva. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E pode ter certeza que quando você decidir trilhar esse caminho, sabe, lançar fora esse passado, porque o perdão, as pessoas acham, eu vou perdoar essa pessoa não merece ser perdoada. Sabe, o perdão é uma decisão, como a doutora falou.
O perdão é como um peso que a gente carrega nas nossas costas, sabe? As dívidas, ai, fulano que fez isso, sabe? Aquela outra pessoa fez isso comigo, e você tá carregando isso não te edifica. Decide hoje liberar esse peso, sabe? Mas claro, não é do dia para a noite, porque a nossa alma, ela precisa de um tempo, né, doutora, para ser curada. É um processo, não é, hoje eu vou dormir, né, sofri aqui uma coisa e amanhã eu já acordo. Não é, como eu estava falando com você ontem, Patrícia, não é a cura de um cego, né? Um cego tá ali, a gente põe as mãos, pronto, o cego voltou a enxergar. Essa ferida que nós estamos falando aqui é uma ferida na alma. Por isso, requer um tempo, né? Requer primeiro uma decisão de falar, de buscar ajuda, né? E como eu já lhe disse, se você não vê ao seu redor ninguém para falar, eu e a doutora Patrícia estamos aqui de braços abertos para receber. Você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, da doutora Patrícia, sinta-se acolhido. Esse podcast, que Deus colocou esse tema no meu coração há muitos anos atrás, é justamente para trazer esse acolhimento, sabe? A cura para o abuso sexual. Sim, a cura. E nós estamos aqui de braços abertos, porque eu acredito que a cura, ela vem por esse acolhimento. Quando Jesus realizava os seus sinais e maravilhas, né? Jesus curava paralíticos, cego, surdos, ele curava várias pessoas de várias enfermidades, era em amor. Era justamente olhando para aquelas pessoas e dizendo, eu não quero te ver nessa condição. Então eu, Débora, e a doutora Patrícia, né, Deus nos uniu com esse propósito de trazer esse tema, um tema tão delicado, mas necessário. Nós estamos trazendo esse tema aqui para você se sentir acolhido, para você se sentir, poxa, eu posso buscar ajuda, sabe? Eu posso não ficar mais congelado nisso. E às vezes você falando aí, doutor, eu lembrei que você disse que a gente passa por um abuso sexual e muitas vezes a gente esconde aquilo ali e vai viver nossa vida, né? Mas tá lá, é como uma poeira debaixo de um tapete. Você coloca lá, né? Se você, porventura, bater lá ou alguma coisa acontecer, você vai ver que a poeira tá lá, sabe? Vamos limpar essa poeira, sabe? E Jesus, ele é especialista. Ele é um especialista em cura, sabe? A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar as nossas vidas, sabe? Hoje eu decido falar da palavra de Deus, não é porque é legal falar da palavra de Deus, porque eu vou ganhar likes para falar da palavra de Deus. Não é isso. Eu falo daquilo que primeiro eu vivo. Essa palavra primeiro precisa ser a verdade para mim. Eu não posso falar para você daquilo que não é real para mim, sabe? Então eu te falo com toda a convicção, com todo o amor que existe em mim, porque se essa palavra me salvou, essa palavra também pode salvar você. O que eu preciso, Débora, eu sempre falo lá no meu Instagram, é só você crer, é só você ter fé, é só você decidir trilhar esse caminho. Amém, doutora Patrícia? Era isso que eu queria falar. Isso é muito legal, Débora, que você está falando, porque é exatamente sobre isso, né? Jesus fala lá em Mateus 11, 28, 30, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, em Cristo, na pessoa de Jesus, somente nele, a gente pode tirar esses fardos aí, que o peso do transtorno, que o peso, muitas vezes, do trauma gerou, né? Muitas vezes a gente fica agarrado nisso, querendo justiça. E posso dizer, né, Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, o caminho é único, é o Senhor Jesus. Jesus é a nossa justiça. Você não é uma vítima, né? Apesar de você ter sido vítima dessa história, mas você não é. Você esteve lá, você sofreu isso lá, mas perceba que tudo isso está no tempo passado. Quando a gente recebe o amor do Senhor Jesus no nosso coração, nós nos tornamos nova criatura. Então, tudo se fez novo. E tudo é o seu corpo, é a sua alma, é a sua mente, é o seu espírito.
Então, nós precisamos ancorar essas palavras, meditar, declarar essa palavra como cura, como uma oração diária. E se você ainda não sente dessa forma, se dentro de você parece tão simples, mas Débora e Patrícia, como assim? Isso é simples assim? Não é simples, mas é sobrenatural. Muitas vezes não se explica na razão, mas se explica na entrega que eu faço, porque eu não dou dando mais conta de viver, né, vendo esse passado ali me cutucando e me querendo levar de volta para lá. Faz uma escolha, meu querido, sabe? Jeremias também tem uma passagem, Débora, que eu gosto muito, é o 30:17, que fala: pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor. Sabe, eu queria que você pensasse muito à medida que você estivesse ouvindo esse podcast, porque certamente nós temos muitas pessoas traumatizadas, temos muitos transtornos escondidos dentro da casa do Senhor. E não é propósito dele, né? O propósito dele, quando ele envia o Senhor Jesus, é te sarar, é se fazer justiça por você naquela cruz. Mediante a fé, nós podemos declarar isso. E todo dia que você declara essa palavra, ela vai impactando a tua mente, transformando a tua realidade. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que mais pode te dar esperança, mais poderoso do que o amor de Deus e de um Deus bom e amoroso que deu o seu único filho, para que você que creu, eu que criei, você que crê, se ainda você não fez essa declaração, faça, diga: Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Eu creio apesar de eu não sentir, mas eu creio porque eu preciso de ti, porque eu quero me livrar desse peso. E você vai renovando a sua mente dia após dia, metanoia, mudança de mente. Então que você possa, sabe, querido, querida, aproveitar que você está aí, dando uma pausa na sua vida, corrida, agitada muitas vezes, para ouvir esse podcast, para mudar a sua história. Se você ainda não mudou a sua história até hoje, se você ainda sofre com gatilhos desse passado, é porque ainda tem coisas para passar limpo. E como bem disse a Débora, se liberta de preconceito com psicólogo. Nós temos psicólogos cristãos, psicólogos especializados que vão te acolher. A Débora falou tudo. Jesus, ele era acolhedor, ele não condenava. Jesus olhava as pessoas como o Pai olhava para as pessoas, porque foi para isso que ele veio, para resgatar todo ferido, toda pessoa para o Pai. E ele era Deus ali na vida daquelas pessoas. Então ele olhava com amor, com bondade, com generosidade. E muitas vezes nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Estamos nos punindo, nos condenando. Autoestima, resgatar a nossa autoestima é ser generosos com a gente, é dizer: não foi a história que eu queria contar, mas eu não estou mais lá. Eu fui sarada, eu fui curada, eu fui renovada por esse amor, por essa bondade do Senhor. Tem uma Bíblia, né, que é a mensagem e que eu gosto muito. Esse versículo é o que eu falei para vocês, ó, Filipenses 3:13. Esse também é um bom versículo para você orar todas as manhãs, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Entende? Que o que Deus fala é esquece, porque Deus esqueceu do nosso passado. Deus esquece. Quando Deus olha para a gente, ele não vê a gente no passado. Ele vê a gente na decisão que a gente fez hoje nele. Então esquece o teu passado, mas de forma curada, de forma sarada, né? Liberta. Então tem que falar dele sim, tem que sentir a sua dor sim, né? A gente quer ser curado sem sentir dor, não tem jeito, né? Esquecer não quer dizer que não vai doer, mas depois passa. É como uma grande cirurgia, né?
que muitas vezes a gente tem que passar por ela sem anestesia, porque quando está muito infeccionado, a anestesia não pega. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma cirurgia, né, sentindo dor. E muitas vezes a terapia é isso, porque como já passou muito tempo, como aquele trauma está muito lá de baixo, a gente não quer mexer nele, mas precisa sentir a dor para que a gente possa se libertar dela. Vai passar. Depois que você fala tudo, que você expõe toda a tua dor, toda a tua vergonha, toda a tua culpa, isso vai passando. Porque a palavra de Deus, ela fala, avança. Avança para as coisas que estão à tua frente. Tem tanta coisa, a vida é tão boa, né? Tem tanta coisa para a gente fazer enquanto a gente está aqui. A vida eterna, para aqueles que estão em Cristo, a gente sabe que a gente vai para lá. Mas desfruta dessa vida aqui, hoje, agora, leve. Lança sobre ele o teu peso, né, a tua vergonha, a tua dor. E isso vai melhorando. Isso vai mudando a história, sabe? Toma essa decisão hoje, né? Em Jeremias 30, olha que libertador, né? Eu gosto de, às vezes, ler algumas Bíblias de outras linguagens, né? E nessa Bíblia, a mensagem, Jeremias 30, fala assim, ó, as coisas se tornarão cada vez melhores. Os dias de depressão já se foram. Meus filhos prosperarão e florescerão. Os dias de depressão acabaram. Que você tome posse dessa palavra, sabe? E que você creia e avance. Saia desse lugar de vítima. Saia desse lugar, desse esconderijo, dessa caverna emocional que você se permitiu ficar de forma consciente ou até mesmo inconsciente porque você não tinha recursos para sair de lá. Hoje eu, a Débora, estamos te dando o único caminho, atrelado aí ao corpo, à alma e ao espírito. Então, Jesus, ele é suficiente, sim, mas nós temos um corpo que precisa, muitas vezes, às vezes até tomar uma medicação para dar conta de passar por esse processo, para dar conta de equilibrar aquilo que está desequilibrado há tanto tempo, por conta desse nosso silêncio adoecido. Então, faça o que tiver que fazer, porque tem jeito para mim e para você. Tudo bem aí, Débora? Tudo bem. Eu creio em nome de Jesus que você vai estar aqui na próxima vez. É verdade, doutora. Eu creio que nós não, né? Mais você aí com todo esse conhecimento que Deus te deu, você trouxe aqui uma clareza, né, guiada pelo Espírito Santo, eu creio, pra gente, assim, sobre esse assunto. Eu creio, assim como eu recebi aqui uma palavra maravilhosa, né, um olhar sobre esse assunto. Não sou mais a mesma Débora desde o início aqui do podcast, porque eu aprendi muito aqui com você, doutora, e eu sou muito, muito, muito grata a você, porque você se disponibilizou, não somente em estar aqui, mas falar desse tema delicado e necessário, porque como você disse, o primeiro passo é falar, e nós decidimos falar sobre esse assunto. Eu e você com tamanha responsabilidade. Então, o que eu tenho para dizer agora é só realmente agradecer, eu creio que o tempo já está fechando, e fique à vontade para dizer as suas últimas palavras para quem está nos assistindo. Bom, eu quero também agradecer, né? Agradecer a tua coragem, Débora, né? Até me emociono, porque assim, quando você me falou disso, eu falei, falar disso, né? Em canal aberto é tão delicado, porque as pessoas sentem muita dor para falar disso. Alguns chegam aqui e não dão conta de seguir, porque dói muito. Mas que coragem, Débora. Que coragem abrir um canal para falar da realidade. Não somente, né, para falar de coisas do dia a dia, recorrentes, mas para falar daquilo que dói.
E para isso a gente precisa ter coragem. Terapia, deixa eu só desativar meu alarme aqui, ó, que ele toca, tá vendo? Terapia, queridos, não é para os fracos, é para os fortes, porque tem que ter coragem. E Débora, você teve coragem para falar sobre algo tão relevante, né? Tão especial aí na vida das pessoas, né? E tão dolorido, mas que é necessário. Então, muito obrigado, né? Obrigado aí também ao pastor Alex que me levou a você, né? Por intermédio dele, vocês estão aí em Natal, eu estou aqui em Minas. Obrigado. E eu estou à disposição para novos temas, para a gente se conhecer e para todos vocês que estão ouvindo, né, e vendo esse podcast. Como a Débora disse, meu perfil está aí, né, psicóloga Paty, você pode me chamar no direct e eu vou te orientar o que fazer com todo o amor que o Senhor colocou no meu coração. Muito obrigado e é uma honra, viu, Débora, te conhecer. Deus te abençoe e abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco até aqui. Amém, doutora Patrícia. A coragem minha e sua, né? A nossa coragem. E onde há coragem, há amor. Bom, gente, eu espero que vocês tenham recebido essa palavra. E como eu disse, vou repetir. Estamos de braços abertos para receber sua mensagem, tá bom? Estamos aqui para acolher vocês. Ficamos aqui com mais um podcast Deus e Débora. E até a próxima, em nome de Jesus.